Boa noite. Quer dizer, péssima noite. Hoje um dia para ficar na história. Hoje um dia para que jamais esqueceremos o quanto o futebol é imundo. Boa noite a todos, juntos bem-vindos a mais uma transmissão. Eu espero que todos estejam bem, tá? E vamos falar disso aqui, né? Hoje é o dia aqui, ó. Hoje é o dia que mataram o Esporte Clube Corinthians Paulista. É pra dar alto mesmo! Vou baixar, calma aí. Vamos ler comigo. Vem juntinho comigo, vem que tá gostosinho, vem. Ah, foda-se, eu vou ficar sem música mesmo. Vamos ler? Vem comigo, vem. Sente essa energia, sente. Leia, não tava sabendo nada, vai saber agora. Nota oficial. O Esporte Clube Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos. Porque eu vou ler, depois eu falo, tá? Gostaríamos de expressar nosso profundo agradecimento ao jogador Memphis Depay e toda a sua equipe. Desde o início das negociações buscaram o melhor acordo possível. O atleta em especial, o clube é eternamente grato pela dedicação, pelos resultados ao longo de sua trajetória conosco, que inclui 79 jogos disputados, 20 gols marcados e, sobretudo, a conquista de 3 títulos importantes, o Paulistão, a Copa do Brasil e a Supercopa Rei. Essas conquistas certamente permaneceram parte fundamental da história do Corinthians. E tem gente que fala que o Memphis não é ídolo. Os cara pagam pau pro Roger Guedes até hoje, não ganhou porra nenhuma. O Memphis ganhou 3 títulos e ninguém... aí tem gente falando... fazendo o cu doce aí. Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve principalmente ao fato de estarmos tratando com um atleta diferenciado. A diretoria reconhece e valoriza ainda mais os esforços incansáveis de todos os departamentos da instituição que trabalhavam para viabilizar a permanência do atleta, menos a diretoria, né? Contudo, após análise cuidadosa, prevaleceram os motivos exclusivamente financeiros e compromisso com a responsabilidade da gestão do clube. Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível nesse momento com o equilíbrio financeiro que precisamos para preservar e garantir a sustentabilidade da instituição. Pagaram o salário de julho em agosto. E conhecemos que essa foi uma decisão difícil, mas, sem dúvidas, necessária para o futuro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Para esclarecer eventuais e discutir assuntos de maneira mais detalhada, o clube organizará uma entrevista coletiva nos próximos dias, onde o fantasma, o nojento, o asqueroso, o bunda mole, o sem vergonha do Osmar Stabile estará à disposição para prestar os esclarecimentos. Agradecemos a compreensão de todos e continuaremos trabalhando para que o Corinthians siga forte, sólido e vencedor. Tá, essa aqui foi a nota do Corinthians. Aí vem aqui, ó, já tomou nota, ó. Já tomou nota. Embora a nota afirme motivos exclusivamente financeiros, reportagens indicam que o Depay acertou reduções salariais e parcelamento de dívida com o departamento aliado para renovar, mas a decisão foi influenciada por pressão política interna. Então, vou falar disso, mano. Eu demorei pra entrar hoje online porque eu fiquei acompanhando. Eu tava na academia, antes de ir pra academia saiu uma notícia. Eu fui pra academia, aí eu fui lá, fiquei estudando tudo isso aqui. É o seguinte, eu vou explicar. Aqui tá o carinho da torcida ao Cid. É uma toca de rato, a única maneira é anarquia nesse Parque São Jorge. Tinha que queimar cada carro de conselheiro, bando de vagabundo sanguessuga, concordo. Eu espero de coração que o Memphis não tenha pena e bote forte na bunda de vocês. Diretoria lixo, cambada forte de verme, eu quero cagar no túmulo de vocês um dia. Eu também. Mano, é o seguinte, eu vou explicar isso aqui também. Isso aqui é um ponto importantíssimo. Vai se fuder, os mares estabeleceu merda, fica aí o carinho da torcida. Motivos financeiros, 2023 crachando que o torcedor é burro. Basta de notinha oficial. Cadê o presidente agora, cara? Pois é, cadê? O gordo é muito bom, velho. Vamos lá, é o seguinte, ó. Eu vou explicar. A primeira pergunta que você fez, Vitor, qual foi o motivo? Foi pressão interna, sim. O Memphis, ele sempre vem batendo na diretoria, principalmente no Armando Mendonça. O Armando Mendonça, ele é muito forte dentro do Corinthians. E teve a festa de aniversário do Memphis.
o Armando Mendonça foi e o Memphis não deixou ele entrar, porque o Armando Mendonça, falaram, né, que era um dos responsáveis pelo vazamento do contrato do Memphis. Lembra que vazou o contrato? Falaram que foi o Armando Mendonça. Ele é muito forte lá dentro. E ontem também teve no Corinthians a volta de 2 conselheiros que foram afastados pelo colegiado dos conselheiros vitalícios, e o Romeu Tuma Júnior passou por cima dessa decisão de todos e usou o cargo para voltar 2 pessoas que foram consideradas culpadas pelas coisas erradas que fizeram pelo Corinthians. Mano, acabou, velho, acabou. Vai voltar Andrés, vai voltar Duílio, vai voltar a porra toda, tá? Essa é a primeira pergunta, isso que aconteceu foi pressão política, tá? A segunda pergunta foi o quê? Ah, você perguntou o que seria política, o que seria pressão da política interna. É busca de voto. No fim do ano tem eleição pra presidente do Corinthians. E o Stabile, ele gostou do poder, né? Ele vai querer, né, se infiltrar novamente, né? Mas é que tá, ele é um frouxo. O Stabile, ele é um frouxo. Ele é o cara que ele não tem personalidade. Ele não é homem, ele não tem personalidade. Os caras que vieram antes dele faziam as coisas erradas, mas eles tinham personalidade, eles eram homens. Ah, fez coisa errada, foda-se, eu fiz. O Stabile não, o Stabile até pra cagar ele pede ajuda pra alguém da renovação e transparência. Qual que é a próxima pergunta? Ano de Libertadores e não quer manter o Memphis? Não poderia manter mais por um ano? Essa é uma excelente pergunta, vou explicar. É o seguinte, o Memphis não foi mantido por pressão dos conselheiros, porque alegaram que o Corinthians está com problema financeiro. O Memphis aceitou abaixar o contrato. Tudo, e parcelar o que devem pra ele. Não foi aceito, porque os caras odeiam o Memphis, porque o Memphis era a única, entre aspas, tá, oposição dentro do Corinthians, porque no Corinthians não tem oposição. Existe conveniência, que é o modo de safado que tá usando o Corinthians, ainda mais ano de eleição. Mano, vai ter eleição do Corinthians, eleição normal. Então, tem muita gente usando o Corinthians pra se reeleger, tá? Fica aí a dica. Não votem candidato que fala que é conselheiro do Corinthians. Não votem. Esses caras, eles são as piores pessoas pra gerir alguma coisa, tá? A gente tá no meio de uma Libertadores, era o nosso jogador principal. Ele não estava jogando bem, ele não estava concentrado fisicamente pra jogar, né, antes da Copa, porque ele queria ir pra Copa, ele foi pra Copa, não foi usado, tal. Aí voltou. Já tinha que ter falado pro cara, ó, não vai voltar. Aí o que fizeram? Falaram assim pro Marcelo, não, Marcelo Paes, negocia lá que vai dar certo. Falaram pro Fernando Diniz, ó, fica tranquilo que ele vai voltar. Falaram pra gente, torcedor, ó, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Pra chegar, estender o contrato até o finalzinho, pra chegar e falar assim, ó, não vai ter mais como não. Mano, é molecagem. Fizeram isso de propósito, mano. Todo mundo, ó, o Diniz foi feito de trouxa, os jogadores foram feitos de trouxa, o Marcelo Paes foi feito de trouxa, a gente foi feito de trouxa, todo mundo foi feito de trouxa pela diretoria do Corinthians, entendeu? Porque os caras odeiam o Memphis, né? Odeiam o Memphis. Ele abaixou tudo e não renovaram por molecagem. E isso foi arquitetado, não foi pelo Stabile, tá? Foi arquitetado pela diretoria, pelos conselheiros vitalícios que odeiam o Memphis. Ah, saúde financeira, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Vamos ver, vamos falar de saúde financeira do Corinthians? Quer ver, ó? Eu vou abrir o chat GPT aqui, ó. Não, mano, o Corinthians com o transfer ban, velho. Precisam de atacante, não tem atacante e o Stabile lá. Ai, fazendo notinha. Mano, é revoltante, mano. Mataram o Corinthians, mano, acabou, mano. E eu concordo com o Benjamin, velho. A tendência é piorar. Ô, Vitor, lembra que eu falava faz tempo? Não, acho que o Kenji, quando eu chegar aqui, eu vou falar pra ele. Eu falava isso faz tempo. Eu falava, mano, vai ter um dia que a gente vai chegar aqui. Eu vou chegar aqui na live e falar assim, gente, o Corinthians agora sim realmente acabou. Tá pra acontecer, velho. Tá cada um. Tá assim, ó. Salve-se quem puder. Eu vou salvar o meu e foda-se, entendeu? Mas tá chegando. E quem se pode é nós que gosta do bagulho, entendeu? Ó, boa noite. Agora pode cobrar melhora das dívidas. Por que não for pra melhorar? Por que não manteve? Então, mano, agora o Memphis, ele pode cobrar a dívida integralmente. O Stabile falou, né? O Stabile falou assim pro Memphis, ô Memphis, por favor, a gente tá quebrado aqui, né? Não cobra a gente não, tá? Não cobra a gente não. Vocês não cobrariam? O cara fala assim, ah, vamos... Ó, mandou... Ó, falei assim pro presidente do Corinthians, eu sou o Memphis, ó, presidente, tá aqui o contrato, vamos assinar? Ah, vamos sim, só um pouquinho.
Ah, não sei o que, Libertadores. Ah, o gramado. Ah, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Aí no último minuto, pô, Memphis, não vai dar. Mano, eu cobro essa porra na FIFA amanhã, velho. Amanhã eu boto no... Mano, nossa, cê é louco, bicho. Você é louco, velho. Aí eu quero ver. Se vocês acham que o transfer ban do Rojas foi tenso, é que vocês vão ver o do Memphis agora, entendeu? Mano, foi... O cara não renovou com o Memphis por ego e pressão interna, entendeu? Mas é o Stabile, né? Ele é um fracassado, né? Ele é um fracassado. Aqui, ó. Boa noite. Que adianta mandar embora e seguir na merda? É a saúde financeira. Boa noite. Eu gostaria de saber como está a saúde financeira do Corinthians. Eu tenho um amigo que se chama Vitor. Ele tem pouca inteligência. Então, explique para ele a atual situação de uma forma que ele consiga entender com baixo QI. Ele vai explicar agora, quer ver? Ó? Eu pedi essa explicação pro Vitor, né? Porque o Vitor, ele é limitativo, coitado, né? Ó, boa noite, eu vou explicar do jeito que o Vitor... Vitor, pega uma cadeira, mas sem inventar a mesma situação. A situação do Sport Clube Corinthians é bem complicada, embora não seja simplesmente o Corinthians vai falir amanhã. Os números mais recentes disponíveis no balanço de 2025 e documentos de 26, o clube terminou com 2025 com 2,723 bilhões de dívida bruta e teve o prejuízo de 143 milhões. Imagina, ó, aqui é a explicação do ChatGPT, ó. Vou explicar a situação financeira de um jeito que até o seguinte até depois de vídeo 8. Imagina que você ganha 3 mil por mês, mas deve 30 mil. Você recebe seu salário normalmente, você compra comida, paga aluguel, sai com amigos, mas chega o boleto, juros, dívida antiga, empréstimos e cartão. Então você pensa, caramba, eu ganho dinheiro, mas parece que nunca sobra. É mais ou menos o que acontece com o Corinthians. O Corinthians movimenta muito dinheiro, só que também deve muito. Em 2025, a dívida bruta do Corinthians chegou a 2,7. Fala um pouco mais alto, mano. Tô quase engolindo o microfone, velho. Ó, tá bom assim? Tá bom assim! Brincadeira. Ó, chegou a dívida bruta do Corinthians chegou a aproximadamente 2,7 bilhões. Sim, Vitor, bilhões. Não 2 milhões, não 20 milhões. É 2,7 e uma sequência de 7 zeros. 8 zeros, é, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o clube terminou com um déficit de 143 milhões. Traduzindo, o Corinthians gastou mais do que conseguiu arrecadar aquele ano. Mas e a Arena? Tem aí a Neoquímica Arena ainda nessa história. O Corinthians ainda tinha cerca de 640 milhões relacionados ao financiamento da Arena no fim de 25. O clube pagou 126 milhões em 2025 entre juros e a amortização dessa dívida. Ou seja, a Arena é patrimônio enorme, mas também existe uma dívida enorme relacionada a ela. É tipo ter uma Ferrari de 1 milhão, mas ainda está pagando o financiamento dela. Cara, explicou pra caralho, tô até impressionado. Então, o Corinthians está falido? Não é bem assim. Essa é a parte que você precisa entender, Vitor. O Corinthians é um clube gigantesco, com capacidade de gerar muita receita. O problema é que existe uma quantidade gigantesca de compromissos financeiros acumulados. É como uma pessoa que ganha muito bem, mas tem financiamento, cartão de crédito, empréstimo, imposto atrasado, parcelas de juros e dinheiro que deve para outras pessoas. Ou seja, o Corinthians é um brasileiro médio em 2026, né? Quanto de juros a Arena custa o mês? Vamos ver. E tem um problema mais feio. O patrimônio líquido do Corinthians terminou em 25 aproximadamente em 774 milhões negativos. Isso significa de maneira extremamente simplificada. Se pegássemos tudo que o clube tem e descontássemos tudo que ele deve, a conta ficaria negativa. Então não é uma situação financeira saudável. Resumão para o Vitor: Corinthians ganha dinheiro sim, tem patrimônio sim, tem torcida gigantesca sim, tem receita e patrocínio, bilheteria sim, mas tudo adiantado. Deve muito dinheiro sim, pra cacete. Teve prejuízo em 2025 sim. Está automaticamente falido? Não. Está financeiramente saudável também não. A frase que o Corinthians precisa guardar é: o Corinthians não é um clube pobre. O Corinthians é um clube gigante que está muito endividado e precisa fazer a conta fechar. É como uma empresa que fatura muito, mas está carregando uma montanha de dívidas. O problema não é só quanto o Corinthians ganha, mas quanto ele precisa pagar. Agora, Vitor, se você não entendeu, eu posso desenhar. Vou perguntar pra ele, ó, fala assim, ó.
Muito obrigado pela explicação. Mas quanto de juros o Corinthians paga na Arena? Aqui tem uma diferença importante. O Corinthians não paga apenas juros. A parcela da Arena inclui os juros e a amortização da dívida. Em um contrato negociado com a Caixa prevê CDI de mais 2% ao ano. Meu Deus do céu. Em 2025, o Corinthians pagou 126 milhões à Caixa referentes a juros e amortização da dívida na Neoquímica Arena. Para o Vitor entender. Isso me quebra, velho. Tem que rir de uma situação triste dessa. A dívida do Corinthians em 31 de 2025 era de 640 milhões. Deve ter dobrado isso aqui. Pago em 25, 126 milhões. A taxa CDI mais 2% ao ano. O prazo atual até dezembro de 41. Os 126 milhões não são todos os juros. É uma parte efetivamente que reduz a dívida. É um detalhe interessante. Em 2025, com um CDI em patamar alto, essa taxa ficou bastante pesada. Por isso o Corinthians chegou a negociar com a Caixa a redução dos juros. Em 2025, a empresa reportava que gerava em torno de 17% ao ano. Puta que pariu. Ou seja, resumindo para o Vitor, o Corinthians tem uma dívida de aproximadamente 640 milhões na Arena. Em 2025, ele pagou 126 milhões para a Caixa. Só que não pode falar que os 126 milhões foram todos de juros, porque uma parte foi para diluir a dívida. O problema é que os juros são altos. Enquanto a dívida existir, o Corinthians continua pagando juros. É padrão aqui, né? Caralho, velho. Mano, você tá muito fudido, mano. Tá muito fudido. Então, aqui tá a nota do Corinthians, né? E todo o meu desabafo. Mano, eu já falei isso várias vezes, velho. Outra coisa também que eu tenho que falar. Ó, presta atenção. Fica aqui a campanha. Não votem em pessoas das quais são conselheiros do Corinthians. Não votem. Esse tipo de pessoa é o que acabou com o Corinthians e vai acabar ainda mais com o Brasil, que já tá acabado. Então, se você vê algum deputado, senador, presidente, conselheiro do Corinthians, mano, não votem. Esses caras são as piores coisas que existem em matéria de gestão, de gerenciamento e de pessoas, tá? É isso. Outra coisa também. A partir de hoje, eu não critico mais jogador do Corinthians. Não critico mais Pedro Raul, não critico mais Charles, não critico mais André Ramalho, não critico mais o Ala, apesar que agora ele tá jogando bem. Quem mais? Alex Santana, lateral Hugo, eu não critico mais. O que esses caras estão fazendo no Corinthians é milagre, entendeu? Os caras não recebem, são enganados a todo tempo, então eu não reclamo mais desses caras. E o Yuri também, não reclamo mais. O problema da renovação do Memphis não é pra mim, tá? Que tá de sacanagem. Olha, aí tá vendo? Ele veio pra contrariar, Pra mim, o principal problema do Corinthians, eu acho que é muito dinheiro, o Corinthians tá quebrado, o Memphis ultimamente não tava jogando bem. Eu entendo isso. Mas o jeito que foi feito que pegou, enganando todo mundo. Enganou o Fernando Diniz, enganou o Marcelo Paes, que é outro que eu não sei. Mano, se eu sou o Marcelo Paes, eu peço demissão, entendeu? Que quem manda no futebol do Corinthians é renovação e transparência, eu peço demissão. Deixa eu ver aqui mais. O jeito que foi comandado a renegociação do Memphis, tipo, eu falei assim, Memphis, a gente tem isso aqui pra dar, entendeu? Aí o Memphis falou assim, beleza. Memphis, tem isso aqui, tem que abaixar isso aqui. O Memphis, beleza. Aí, tem que baixar isso aqui, beleza. Vai ter que alugar uma casa, você vai ter que pagar, beleza. Aí ele foi aceitando e a diretoria não ficou sem ter o que fazer. Aí pra chegar hoje, soltar aquela notinha, mano. E ninguém, tipo assim, ninguém deu as caras, porque o time já foi pra Argentina, né, pra jogar contra o Rosário Central. Que eu acho que vai levar fumo. Depois disso, vai levar fumo. Eu vejo. E o diretor. E o Marcelo Paes foi junto, que é diretor de futebol. Mano, não teve um dirigente, mano. Não teve um dirigente. Um dirigente que veio falar com a gente, velho. Não teve um. Mas enfim, esse é o Corinthians, mano. Acabou, velho. Acabou, velho. Série B, velho. Eu acho que a Série B não vem aí porque a gente tá vendo o Brasileirão. Se a gente tivesse no lugar do Santos ali, Internacional, aí veria. Eu só. Intervenção no Corinthians, eu sempre fui a favor. Safiel, então, eu sempre fui a favor. Eu quero que todos os conselheiros do Corinthians morram.